Então bora lá, pessoal. Página 131, área de figuras semelhantes. Boa parte, né, dessa aula a gente já sabe, nós já estamos acostumados a fazer, que é encontrar a constante de proporcionalidade, né? Na matemática a gente chama de K, das figuras que são semelhantes, né? Agora a gente vai fazer uma relação entre as áreas, mas para fazer essa relação entre as áreas a gente tem que passar novamente, né, por essa constante de proporcionalidade. Então aqui eu trouxe para vocês, né, dois triângulos semelhantes. E aí, por que eles são figuras semelhantes? Porque eles são iguais. Então lembra? Não, eles não são iguais. Se a gente for utilizar esse termo igual, a gente vai falar que eles são geometricamente iguais, né? Então, o que torna eles semelhantes? Ângulos, aí sim, iguais, para usar uma linguagem mais simples, certo? Congruentes. Não, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Proporcionais. Nós estamos vendo aqui que existe uma constante de proporcionalidade. Ó. Esse lado é 4, aquele é 2. Esse lado é 6, aquele é 3. Esse lado é 8, aquele é 4. Então existe uma constante de proporcionalidade que ela pode ser estudada de duas formas diferentes. Então lembra que eu falei para vocês que às vezes confunde um pouco. A gente pode falar que a constante de proporcionalidade que envolve esses dois triângulos é 2 ou 1 sobre 2. É 2 ou é meio. Por quê? Porque depende de para qual figura você está estudando. Então notem, se eu estiver estudando do maior para o menor, eu vou falar que a constante de proporcionalidade é meio. É meio. Olha aqui, ó. Esse lado é metade deste lado, do triângulo maior. É meio. Você não pode falar que é dar 2. 2. É meio, certo? Porque 4 vezes meio dá 2. 6 vezes meio dá 3. 8 vezes meio dá 4. Só que, se eu estiver utilizando a constante de proporcionalidade do menor para poder descobrir alguma coisa do maior, aí sim eu vou dizer que a constante de proporcionalidade é 2. Então vamos supor que no lugar desse 4 aqui estivesse um x para que eu encontrasse. Então, o que eu percebi aqui, ó? Que deste lado para este lado, a constante de proporcionalidade é 2. Porque do menor para o maior dobrou. Da base do menor para a base do maior, dobrou. Então, deste lado ED para o lado AB, tem que dobrar também. Então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Certo? Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Por isso que aqui nós temos que essa constante de proporcionalidade ela vai gerar uma redução ou uma ampliação das figuras que são geometricamente iguais. Beleza, essa é a definição só para que a gente relembrasse. Então aqui, ó, trouxe um exercício, né, para vocês já entenderem o que está escrito aqui, já sendo direto. Quando a gente vai falar da razão de semelhança entre lados ou entre perímetros, a gente pode acrescentar o perímetro também, porque também é unidimensional, a gente chama de K. Então, exemplo, né? Exemplo. Se o perímetro desse aqui, não é as medidas que estão aqui, tá? Se o perímetro desse aqui deu 15 e a constante de proporcionalidade é 2, igual a gente viu lá, certo? Então, o perímetro também será proporcional. Certo? Se a constante de proporcionalidade é 2, o perímetro ele será 2 vezes maior ou ele será reduzido pela metade, do jeito que a gente viu, de lá para cá ou de lá para cá. Certo? Então, é isso. Só que quando a gente fala de área, a área é a constante de proporcionalidade que seria, no caso, né, estou supondo aí, não é este exercício, não vai ficar confuso aí. 2
A razão entre as áreas é 2 ao quadrado, tá vendo? É esse k elevado ao quadrado, é 4. Então assim, ó, se eu falar que a área do menor, por exemplo, é 2, a área é 2, certo? A constante de proporcionalidade é 2 também, a gente está falando do dobro lá, do 2. A área desse não será 2 vezes 2, que dá 4. A área dele será 2 vezes 4, porque é o k ao quadrado, que dá 8. Então, enquanto a área desse mede 2, a área desse vai medir 8, certo? Então, é isso. A gente identifica a constante de proporcionalidade e aí depois você faz esta relação para as áreas, lembrando que tem que elevar essa constante de proporcionalidade ao quadrado. Agora sim vamos para este exemplo aí para vocês não se confundirem, certo? Então aqui ó, eu tenho 32, 1,8 H. Como é que eu sei que é proporcional? Eu vou fazer em qualquer triângulo? Não. Né? Então lembra que a gente estudou aí uns 2 capítulos, por falta de 2 aulas aí, sobre como identificar os triângulos semelhantes, certo? As figuras semelhantes. Um só sobre o triângulo, outro figuras semelhantes. E a gente tem que encontrar no mínimo 2 ângulos, certo? É o melhor caminho, pelo menos para mim, é procurar 2 ângulos que são iguais, são congruentes. Então olha aqui, ó, esse aqui tem um ângulo de 90, esse aqui também. Esse aqui tem um ângulo marcado com um traço. Aqui ali 2, são figuras semelhantes. Então eu já sei. Então notem o seguinte, olha, essa constante de proporcionalidade, como a gente acabou de ver, ela pode ser 15 ou 1 sobre 15. Depende, né? Ela será 15 porque eu quero descobrir o maior sendo dado o menor. E aí eu estou vendo o seguinte, né? Que a base do maior é 15 vezes a base do menor. Ou seja, a altura do maior será 15 vezes a altura do menor. Certo? Será 15 vezes a altura do menor. Beleza. Aí eu quero descobrir a razão entre as áreas. Pronto. Primeiro, para encontrar a razão entre as áreas, primeiro eu vou encontrar a altura H. Certo? Identifiquei a constante de proporcionalidade, vou encontrar a altura H. Então, a altura H, né, fazendo lá a regra de 3, né, que a gente já viu que é 15 vezes, poderia pegar 15 e fazer vezes 1,8, descobrir que a altura desse é 27. Agora eu vou fazer a relação entre as áreas. A área do triângulo menor, base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 1,8 dividido por 2. A área dá 1,8 metros quadrados. A área do triângulo maior, base 30 vezes a altura que eu acabei de descobrir que é 27, dividido por 2 dá 405. Então notem o seguinte, né, que está aqui, olha. A razão entre as áreas é k ao quadrado. A gente acabou de ver que o k é 15, ou seja, 15 ao quadrado é 225. Ou seja, se eu fiz o cálculo certo, a área do maior é 225 vezes a área do menor. E aí a gente tira a prova, né? Você comprova estas áreas fazendo a multiplicação ou dividindo para ver se vai dar a constante. No caso, eu dividi. Então você peguei a área do maior, porque eu estou fazendo o maior para o menor, certo? Peguei a área do maior, dividi pela área do menor. Olha quanto deu, 225. E notem aqui, ó, a razão entre estas áreas tinha que dar k ao quadrado. O k não é 15? 15 ao quadrado, 225. Então, para comprovar que, de novo, certo? Quando a gente fizer de lado para lado, ou perímetro para perímetro, é k. Quando a gente fizer área para área, é k ao quadrado. Beleza? Aqui é para não deixar nenhuma sombra de dúvida, certo? Aqui tem a relação entre o perímetro e a relação entre a área. Tem vários triângulos aí, tá? Não vou me estender muito, eu vou pegar só do A para o B aqui, já, só esses dois primeiros. Então notem que o A e o B, eles são semelhantes, ó, 5, 2,5, 3, 1,5, 4 e 2. A constante de proporcionalidade é 2 ou meio, dependendo. Do maior para o menor é meio, do menor para o maior é 2, certo?
Então, olha aqui, ó. O perímetro do triângulo A. 4 mais 3 mais 5 dá 12. Perímetro é 12. A área do triângulo menor. Base, que é 4, vezes a altura, que é 3. 12 dividido por 2, a área dá 6. Beleza. Perímetro 12, área 6. O K, que é a constante de proporcionalidade entre esse e esse, é o 1 sobre o 2, certo? 1 sobre 2. O menor é metade do maior. Então vamos lá calcular o perímetro dele. Perímetro 2, 1,5, 2,5 dá perímetro 6. Olha lá, respeita a constante de proporcionalidade? Metade, 1 sobre 2? Sim, respeita, certo? 12 vezes 1 sobre 2 dá 6. Área, base 2, vezes a altura 1,5, dividido por 2, que vai dar 1,5. E notem, olha aqui, ó, esse daqui do perímetro para perímetro é metade. Da área para área é 1/4, é 4 vezes menor. Por quê? Porque se a constante de proporcionalidade é 2, ou 1 sobre 2, a relação entre a área é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. 1/4. De meio virou 1/4. Então, se você pegar os 6 e dividir por 4, dá 1,5. Beleza, isso aqui é para dar uma reforçada. Aqui mais ainda, certo? A gente tem um vídeo aqui curtinho sobre essas áreas de figuras semelhantes, a resolução de alguns exercícios, para não deixar nenhuma dúvida. Não quero rolar. Aí. Pronto. E eu vou deixar aqui na hora de praticar no caderno para vocês fazerem no caderno mesmo este exercício, tá? E o que nós vamos postar no formulário, nosso desafio é esse. Na imagem nós temos dois triângulos semelhantes, beleza? Eu quero que determine a área do menor, ou seja, a área desse aqui, tá vendo? A área desse aqui. Então, bora lá utilizar o que vocês aprenderam na aula para poder encontrar a área do triângulo menor. Vamos fazer os exercícios da apostila, do 1 até o 4, na página 132, e os exercícios do plural. Beleza, gente? É isso aí. Vou ficando por aqui. E até. Por que não sai? Aí, vai sair agora. Tchau.